Estamos aqui para mais um episódio da temporada 10 do Forecast. E eu não sei se a câmera já está pegando, mas a minha próxima convidada está aqui do meu lado. E antes de apresentar para vocês a nossa próxima convidada, nós vamos agradecer aos patrocinadores que acreditam no Forecast. E se você gostaria de estar aqui associado ao Forecast, por favor, entre em contato através das nossas redes sociais, que será um prazer ter vocês aqui conosco. E quem nós vamos agradecer agora, Isabela? Lamimir, Evento Turismo, Audio Center, Colibri Saúde Integrada. Cacau Show, Subway, Cornélios Academia e Zenit Saúde Integrada. Bom, a nossa convidada agora é uma pessoa que, por onde a gente anda, né, na rua, as pessoas estão sempre pedindo pra gente que trouxesse alguém que pudesse nos falar sobre como orientar os filhos, como orientar as crianças, adolescentes, nesse desafio hoje em dia de criar um filho, né, nessa idade. Embora as meninas aqui já estejam... Ah, não, com exceção da Renata, né, Renata? Você ainda tem crianças aí no processo. Sim. Mas as meninas aqui já estão com adultos. Acredito que a gente trouxe a pessoa certa. E eu tenho certeza que ela vai esclarecer muita coisa para vocês. Márcia Andrade, muito obrigada por estar aqui conosco. Se apresente para a nossa audiência. Então, meu nome é Márcia Andrade, eu sou psicóloga, né? Já tenho, né? Estou na clínica há 36 anos, né? A minha formação é em psicologia clínica e em saúde mental. Que legal. Você é no mesmo lugar até hoje? Não. Meu consultório atualmente é na Travessa Inácio Paes Leme, número 50. Acho que é isso, gente. É uma rua paralela à Avenida Imbiara. Entre a Araceli de Paula e a Avenida Imbiara, né? Imbiara. Bem no meio. É uma rua bem pequenininha. Perto do Tarantela ali, restaurante. Atrás do Tarantela. Isso. Isso. E até qual idade que você atende? Olha, eu atendo a demanda que chega no meu consultório, né? Então, eu atendo crianças, eu atendo adolescentes e atendo adultos. Ah, tá bom. Eu achava que era mais criança e adolescente. Né? Sim, né? Esse é um público maior, mas eu atendo também adultos. E quem atende criança, adolescente, né? Automaticamente atende adultos porque eu preciso dos pais no processo de psicoterapia. Então, eu também atendo os pais. Que bom. Né? Vamos aí, as primeiras perguntas à Márcia. Vamos lá, Márcia. Algumas perguntas aqui foi ao nosso público, viu? Ok. Que pediu. Fico muito feliz de você aqui, viu? Eu também. Estamos todos, né, gente? Todo Honrada, mundo fã, grande. né? Todo mundo fã. E eu muito fã também. Então, vamos lá. Qual o impacto das redes sociais no aspecto emocional e comportamental das crianças e adolescentes? O uso excessivo do TikTok, do Instagram. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Bom, O gente, que você pensa? isso é o grande desafio hoje, né, na clínica, nas nossas vidas, né, a questão, né, das crianças, as crianças, os adolescentes e os adultos também, né? Isso é uma questão extremamente complexa, mas a criança e o adolescente, né, a preocupação é maior porque eles ainda estão num processo de formação, né? E, assim, as plataformas são plataformas ótimas, né? Instagram, TikTok. Só que, por exemplo, o TikTok especificamente, né? São ali conteúdos muito rápidos, muito curtos, né? Então, essas crianças, elas ficam ali o tempo todo acreditando, né, e sentindo e querendo que as coisas sejam também muito rápidas. Então, as crianças hoje, os adolescentes, né, eles estão viciados, né, num prazer, assim, rápido, né? Tudo tem que ser ali instantâneo. A vida não é assim, isso causa uma série de problemas a eles, né? Porque a maioria, né, das crianças, dos adolescentes, estão com uma dificuldade tremenda com a frustração, né? Não sabem esperar, não conseguem lidar, né, com as frustrações, com os limites, né? Por quê? Porque o prazer ali, né, de estar nas redes sociais é uma coisa imediata, Isabela. E a nossa vida não é assim, né? Quem dera. Quem dera. Quem dera que fosse dessa forma. Mas não é. E como eles estão em formação, né, isso causa a eles uma série de questões, né?
irritabilidade, impulsividade, ansiedade, Falta né? de concentração também? Falta de concentração, com certeza, né? E assim, eles, quando não existe a supervisão das redes sociais, o que acontece? Eles são presas ali fáceis, né? Eles caem em situações e entram em situações, né, graves, né? Então, assim, é um desafio tremendo hoje, né? Fazer com que as crianças e os adolescentes usem a rede social de uma outra forma, né? Nos países mais desenvolvidos, hoje, né, em dia, o celular não é tão livre quanto né, assim, no Brasil, na nossa cultura. Né? As crianças e os adolescentes, né? Por exemplo, as crianças só vão pegar celular em determinados países com 12 anos. Essa não é a nossa realidade. Né? Isso é desafiador, né? É desafiador para as escolas, para as famílias, para os especialistas, né? Hoje a gente está com uma lei, né, atual, né, que as crianças não podem estar com os celulares dentro de da sala, escola, né? Ou dentro da escola? É na escola ou sala? Sala, é uma dúvida que eu tenho. Pode entrar na escola, mas aí, pelo menos na Atena é assim, né? Recolhem todos os celulares numa caixinha determinada. Sim. E no intervalo pode? Não pode. Não, só no final da Só aula. no final da aula. Então eles nem levam, né? Todas Porque as idades, Não faz sentido. não faz sentido levar. Gente, é um desafio, né? Um desafio para os pais, para os educadores, para os especialistas, né? Eles precisam, né, tomar outros rumos, né, com relação a essa questão, né? Quer dizer, Precisa de limite. De limite, né? E construir outros caminhos, né? Porque para tirá-los da rede social, a gente também tem que oferecer. Sim. Então, o que a gente oferece? Ocupar aquele espaço. Exatamente. Né? É um espaço que precisa ser ocupado. É aquela coisa, né? É uma questão, assim, você tem que oferecer algo que chame atenção mais do que a rede social, que é um prazer imediato, né? E aí, a gente precisa ser criativo, né? Então, assim, o esporte é um excelente caminho, né? Existem outras questões, né? A música, né? A dança, o teatro, né? Assim, existem outros caminhos, mas, assim, a gente precisa construir. Então, é um grande desafio. O que eu vejo é assim, uma coisa é a influência da rede social em si. Por exemplo, o TikTok não faz parte da minha vida. Mas, dessa geração, o TikTok é algo muito forte, porque tem as dancinhas, né, gente? A tal das dancinhas, né? Que é totalmente fora do nosso mundo, né? Imagina a gente pensar uns anos atrás nas dancinhas. Agora, outra coisa é o comportamento com o aparelho celular, né? Porque dependendo da idade, a pessoa não entra numa rede. Por exemplo, eu vejo o Ravi, filho da Gabriela, da Ítala. Ele tem 4 aninhos. Ele não sabe o que é. Então, ele passa o dedinho lá e vai passando. Agora, quando você pega uma criança de 7, 8 anos, ela já sabe o que é o TikTok e ela vai para as dancinhas, tudo isso. Antes de 7 anos, já sabe. E agora, e a outra coisa por exemplo, adolescentes. Eu tenho uma amiga que o filho dela vai para o banheiro com o celular. Ele sai do banheiro com o celular, ele vai para a cozinha com o celular, ele vai para o quarto com o celular, ele abre o olho com o celular, ele não sai do celular. Ele tem quantos anos? 14, 15. 14. Então, olha só, né, assim... Isso é o quê? Que nome que a gente dá? Isso é uma obsessão? Isso é um apego? Isso é uma dependência? Isso é uma compulsão? É um vício, né? Uma compulsão? É uma compulsão, É uma compulsão, né, que é uma coisa séria. E o que acontece, né? Assim, eles vão se isolando, né? Isso é um isolamento. Quer dizer, uma criança que fica o tempo todo no celular, né? Ele come ali vendo o celular, né? Ele vai para o banheiro, tudo ele vai estudar com o celular, né? Ele é uma criança que tá, né, sem conexão, né, emocional com ninguém. Ele está isolado. Então, assim, é uma criança que pode, ou um adolescente, que pode desenvolver
quadros graves, né, de ansiedade, de depressão, né? Porque eles vão se isolando, eles param de fazer conexão, eles param de se relacionar, né? de socializar, de se relacionar, né? E assim, a tendência, às vezes, por exemplo, da família é achar que está tudo bem, porque ele está em casa, né? Mas ele está em casa, mas prático, né? Mas ele está em casa, mas ele está muito sozinho. É um controle muito mais fácil, né? Sim. E não é um controle, né? Mas eu falo assim, na questão de estar em casa. Estar em casa e não estar, né? Porque ele fica ali não naquele vazio. universo ali, né? O mundo dele. Vazio. Paralelo, né? Exatamente, o mundo paralelo. Você sabe que eu fico atropelando, né, as coisas. Não, tá ótimo, é isso. Eu saio de casa, quando eu volto, normalmente a minha mãe tá lá sentada no mesmo lugar, né? Sabe tudo, sabe todos os jogos de futebol, sabe tudo. E aí, às vezes, eu me pego, por exemplo, eu chego, e às vezes tem muita mensagem para ler, né, gente? Porque ficou com horas sem ver ali, porque a gente estava atendendo. E aí, às vezes, eu sento ali na sala, ela tá ali sentada, porque eu quero estar perto dela, e vou respondendo. Aí, por um segundo, eu falo, Florência, você não está presente. Entendeu, Florência? Você não está presente, porque não adianta eu estar ali sentada do lado dela e não estar presente. Mas você é adulta. Isso é consciência. Tem esse discernimento. Isso é consciência. Agora, uma criança não tem esse discernimento, nem um adolescente, Uhum. né? E quando ele tem, quando um adolescente tem esse discernimento, né? Ele já está se sentindo muito mal, porque ele está sozinho. E é uma solidão, é doloroso, né? Então, isso é preocupante, né? Hoje, esse é o grande desafio. E né? o que você orienta para os pais que vivem isso com criança e adolescente? Obrigada. Perdão, eu te atropelei, né? Tá bom, te deixo livre nas outras. Vai, querida, manda ver. Porque também não adianta a gente trazer isso como consciência e não ouvir dela o que fazer, né? E acho que é uma conselho, né? pergunta que a nossa audiência Pede. implora. E assim, Como que devemos nos comportar, nós pais, Márcia? Olha, em primeiro lugar, né, o que eu vejo, né, que a gente precisa trazer essas crianças e esses adolescentes para perto da gente, né? Trazer mesmo, né? Quer dizer, diminuir o uso, né? O número de horas de uso de tela, né? Diminuir e ir diminuindo, né? Porque isso precisa ser um processo, porque isso é muito difícil. A gente, quer dizer, eles estão muito condicionados, então a gente precisa, né, fazer um trabalho de descondicioná-los dessa questão. Então, o que a gente precisa, né? Trazê-los para perto da gente. Como é que a gente faz isso, né? Então, a atenção tem que ser redobrada, o cuidado tem que ser redobrado, porque as redes sociais, elas também nos ajudam enquanto pai e mãe. A gente também precisa. A Florência deu um ótimo exemplo. Ela está lá do lado da mãe dela, mas ela está ali trabalhando. Mas e a conexão com a mãe? Ela não fez, ela parou. Ela teve esse insight, né, Florência? Então, ela parou e foi dar atenção para a mãe. E é exatamente isso que a gente precisa fazer. Dar mais atenção, né? Trazê-los para perto da gente. Colocar outras questões no lugar. Como eu falei para vocês, o esporte, chamar para assistir filme, chamar para conversar inclusive sobre as redes sociais, né? Ser muito claro, né? O que é perigoso, né? Que é perigoso para eles estarem tantas horas ali, né? Só com a rede social, porque eles não estão com ninguém. Nem com eles. Sozinhos, né? Sozinhos. É um vazio, né? Um vazio solidão, né? E um vazio altamente perigoso, né? Por quê? Porque aí a gente começa a ter, né, adolescentes com pensamentos de morte, né? Crianças mais ansiosas, crianças que começam a fazer um quadro de ansiedade depressiva, né? E isso é
desafiador. Isso é sofrido, né? E Para a É. criança, para o adolescente e para os certeza. pais também. E acredito que dificulte muito também a socialização, né? Porque ele está Totalmente. preso ali, ele não sabe conversar, Não, não ele sabe não puxar um sabe. assunto. Eu estava comentando com as meninas que há um tempo atrás, Márcia, eu estava com um grupo de adolescentes, deviam ser uns 10 adolescentes. Estavam todos no celular, eles estavam conversando entre eles. Juntos. Aí eu falei, gente, até o namoro vai Pelo ser celular. pelo Sim. É. WhatsApp. Tipo, estou aqui do seu lado. Eles conversavam, ria. A hora que então, todo mundo ria. A hora que perguntava, você perguntou, sabe? Uma coisa É assim. muito louco, né, Uma gente? coisa que eu vejo também em relação a isso também, que os pais também têm muita culpa, né, Márcia? Sim, Começa em casa, né? exatamente. Mas é o nosso mundo, né, gente? É uma Então, assim, realidade. é uma né? realidade. Todo mundo A gente conectado. usa, né? A gente, muitas vezes, a gente precisa. Em excesso até, nós mesmos, Nós né? mesmos, Isso. né? Nós usamos, nós precisamos das redes para trabalhar, né? Tá todo mundo conectado, Sim, tá todo mundo conectado, mas a gente É um novo precisa. mundo. né? É um novo mundo, é um novo desafio. É uma realidade. São realidade. O mundo mudou, né? As pessoas mudaram, o mundo mudou, né? A forma de lidar e de abordar também Mudou a muito. criança e o adolescente mudou demais. É É porque muito difícil a mesmo. gente tem que ter atrativos. Quando você fala assim, tem que trazer eles Para para perto, É. sim. Quais seriam esses atrativos, né? Porque tá todo mundo preso numa rede social, tá todo mundo preso numa conversa de WhatsApp, elas estão conversando entre si, então aquele universo vai ficando bem Então, atrativo. exatamente. Como que você disputa? Esse lugar, É. né? Esse lugar é um lugar complicado. Eu lembro que há bem pouco tempo atrás, as minhas filhas têm 20 e 16. Há bem pouco tempo atrás, uns 10 anos atrás, a gente tinha uma vez por semana uma noite de jogos. Quer dizer, há 10 anos atrás não tinha tanta dependência de rede social. Igual é hoje, igual né? é hoje. Mas a gente necessariamente tinha uma noite de jogos. Então, elas aprenderam a jogar ludo, dama, war, xadrez, tudo. Que E delícia! Os foi jogos muito- clássicos. Foi isso. A Eu turma vi da aquelas- Luana hoje faz joga. isso. Pois é, né? eu Mas acho... eles adoram. É. Tá vendo como que eles voltam? Voltam. Pro É. lúdico. Sim. Das filhas de vocês. Sim. Mas então, desculpa. A gente tem que apresentar, né? Que a gente estava conversando aqui sobre Sim. como atrair essa moçada, esses jovens, essas crianças. Então, tem que ter uns atrativos realmente que tragam eles para o mundo de cá, para o mundo real, sem ser o virtual. Então, por exemplo, uma rodada de jogos, né? Sim. Uma, sei lá, a gente Assistir um brincava filme, de... né? Como é que chamava aquilo? Dedanha? Dedão é bom, né? Gente, pois é, eu não vejo mais a dedanha. Banco imobiliário. Banco Banco imobiliário. imobiliário, E aí também socializa, porque eles não ficam sozinhos. A Luana joga o de mímica. Qual que é o de mímica mesmo? Memomímica. Imaginação. 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 Isso. Tem Uma também o delícia, memomímica. é. Tinha aquele também de... o de mímica que a gente tinha que fazer e as pessoas tinham que descobrir que filme. A gente tinha que dar... Então, quer dizer, tem muita coisa. Sim. Muita coisa. Mas a gente, eu vou falar na condição Às de vezes mãe. não é atrativo, É. né? Como que a gente tem que jogar o mel, né? Sim. A gente tem que encantar, porque realmente é um universo muito Sedutor. sedutor. Essa é a palavra que eu queria, Márcia. É muito, muito sedutor. muito sedutor. E é É. difícil competir com esse universo Muito. paralelo, hein, Márcia? É muito difícil. Eu falo até por mim. Ó, tem hora que elas me chamam e eu falo, peraí que eu tô só resolvendo. sim. um negocinho Nós Não é? excedemos também. É. Muito. Também. Com certeza. Né? Nossa, Isso imagina é- eu, gente, com 3 diferentes. Enquanto 3 idades. 3 idades. É. É, Mas- desafiador. E, assim, é desafiador para a gente mesmo, né? Nós também temos essa postura, às vezes, de nos afastarmos dos nossos filhos, né? Você está falando das suas filhas, né? Eu viajei em agosto e entrei na rede social, na minha rede social, no Instagram, e aí o meu filho me mandou uma mensagem, né? Mãe, sai da rede social, aproveita seu momento. Eu falei, uai, mas isso é eu que tenho que falar. Não. Como Tomou um assim puxão de falar isso pra orelha. mim?
Eu falei assim, menino, que isso? Eu preciso falar isso pra você. Né, mas Estou só atualizando. então, assim, eu achei muito engraçado, né? Porque eu É realmente... complexo, né? Muito complexo. E essa questão da gente trazer eles para perto da gente, em todos os sentidos, em todas as idades, né? É essa questão da atenção. A gente precisa dar mais atenção às necessidades deles. A gente tem que perceber, né, que eles estão sozinhos, né, que eles não estão conectando. Por exemplo, tudo que você falou dos jogos, né? Por exemplo, que é essa idade agora de 21, 21. né? Por exemplo, é uma idade que, assim, eles trabalham com o lúdico muito bem. Por quê, né? Porque conecta, o lúdico conecta, né? É afetivo. Então, a questão da afetividade, a questão da atenção, né? É isso que é o mel. É isso que a gente vai trazê-los, né, os nossos filhos, né, essa geração para perto da gente. A gente tem que dar, né, também. Então a gente precisa se ver, né? Uma troca, né? É uma troca. Tem que começar, né? Começa por quem? Sim. Por quem está formado, os adultos. Os adultos é que estão formados. Essa consciência precisa vir Vem deles. Da da gente. gente, para com eles, né? Deles, eu falo, É. dos Sim, adultos. do dos adulto. pais. Exatamente. Muito bom. Márcia, como você percebe hoje as consequências, né, da pandemia nas crianças pela ausência do convívio social? Como você vê hoje? Isabela, assim, isso foi devastador, né? A pandemia foi devastadora para as nossas crianças, para os nossos adolescentes e para nós também, né? Nenhum de nós, a gente não sabia lidar com isso, né? E assim, ainda estamos aprendendo muito, né? As nossas crianças hoje e os nossos adolescentes, né? São muito mais ansiosos, né? São mais entristecidos, são mais fragilizados. Por quê? A infância foi altamente prejudicada. Queimou-se etapas, né? Queimou-se muitas etapas. E né? também eu penso que a questão do celular também agravou com a pandemia, né? potencializou, na Potencializou, né? Sim, exatamente. Né? E assim, na verdade, hoje a gente tem crianças e adolescentes, né, que têm, né, tristezas, depressões, né? Tristeza diferente de depressão, depressão, né? Mas a gente tem crianças e adolescentes mais tristes. Eu vejo uns adolescentes angustiados. Sim, até melancólicos, né? Exatamente. Muitas vezes. E, gente, né, eles lidaram, e eles estão com muito medo, né? As crianças, né? E os adolescentes também. E eles lidaram, né? Todos nós lidamos, mas eles foram muito atingidos porque eles lidaram com o medo da morte, né, gente? E de perda. E de perda ao Exatamente, redor e de também, perda. né? E muitos perderam, Sim. né? Então, isso foi, né, devastador. Isso mudou o mundo. O mundo é diferente. A gente tem a pós-pandemia, né? Sim. E o comportamento, né? Os estudos, né? Precisaram, assim, a gente rever e precisa Reorganizar, calcular a rota, né? tudo, recalcular a rota, né? Porque as necessidades das crianças e dos adolescentes e dos adultos também, né? Mudou. E mudou muito. Márcia, dentro desse contexto, a gente sabe que tudo que uma criança vivencia até a sua primeira infância, né, na sua primeira infância, impacta muito em quem essa criança vai ser na vida adulta. Sim. Vamos sair um pouco desse mundo da tecnologia e vamos para dentro de casa, naqueles casos onde a criança não tem a presença dos pais. O estar presente, às vezes tem a presença física, mas não tem a emocional do estar presente, é o estar presente no aqui e no agora. Sim. Ou então a violência, que às vezes ela não é física, mas ela é verbal. Recursos financeiros.
Hoje, quando se atende uma criança e um adolescente, você percebe que essas consequências daquilo que faltou na primeira infância ainda é uma demanda muito grande na sua realidade ali? Sim. Eu estou de costa para coisa, né? Tá Porque ótimo. fica... Não tem jeito de não ficar aqui. Sim, a consequência, né, dessa falta, né, é uma falta, né? Uhum. A falta do afeto, falta da presença, falta física, falta da condição de Educador, né? de educar e às vezes até de fazer a maternagem mesmo com a criança, né? Então, as crianças ficam muito soltas, né? As crianças ficam, né? A gente fala muito de limite, né? E, às vezes, a criança precisa de limite para ela se organizar, para ela evoluir, para ela ter condições, né, ali de ter uma personalidade, né, desenvolver uma personalidade. Então, realmente, essas faltas, né, que você falou, né, elas marcam a vida de uma criança. Acho que essa palavra, marca, né? E imprime marca de dor mesmo, né? Que aí, isso às vezes a pessoa carrega por bastante tempo. Uhum. Tem né? muita consequência, né? Muitas consequências, né? Às vezes nos transtornos mentais, às vezes nos relacionamentos, né? Então, existem essas marcas, imprime uma marca de dor. É porque, por exemplo, o abandono, né? O abandono não é necessariamente que o pai abandonou fisicamente a mãe, que eu falo pai e a mãe, mas ela se sente abandonada dentro de casa, Uhum. Sim. né? É o sentimento daquilo, né? Por E exemplo, isso uma marca. criança que fica demais no celular, horas e horas e horas, né? O que será que passa no mundo interno dessa criança? Não é um abandono? Ninguém foi lá saber como que ela tá. Ninguém foi lá resgatá-la daquele celular, né? Chamar para brincar. Vamos brincar? Vamos brincar com o cachorrinho? Vamos brincar de areia? Vamos brincar de massinha? Né? Porque, gente, a criança é extremamente simples. A criança é pura, ela é simples. Então, a criança, você não precisa de muita coisa para agradar uma criança, né? Não precisa. A criança é muito sábia. Ela dá um retorno para a gente dá pouco e ela floresce, né? Eu vejo dessa forma, né? E é isso que me encanta, né? Nas crianças. Márcia, o TDAH, um transtorno que antigamente nem se falava, nem se conhecia, né? E hoje é muito falado. Conta um pouquinho pra gente, é a sua realidade na clínica? Tem crianças que chegam com esse tipo de transtorno lá? O que você pensa, tanto do positivo quanto do negativo, quando a gente fala nesse transtorno? Gente, sim, aparece, né? Isso é muito comum, né? Hoje, né? Sim. Hoje, a questão do TDAH, né? As crianças precisam serem bem diagnosticadas, né? Por um profissional da saúde, médico, psicólogo, neuro, né? Quais são os profissionais hoje? É a nossa pergunta hoje, né, gente? Sim. Que fazem esse diagnóstico. Esse diagnóstico. Porque o que você vê hoje em dia é que toda criança parece ter um problema. Que antes a gente não escutava. Essas TDAH, o autismo. Esses transtornos. Isso, esses transtornos parece que ficaram comuns. Uhum. Como Você é se feito? banalizou. Como é feito esse diagnóstico? Então, esses diagnósticos, né? O espectro do autismo, né? A criança que está, né, ali no espectro do autismo, a criança que tem o TDAH, né, o TOD, né, e outros transtornos, né? Bom, isso precisa ser muito bem diagnosticado, né? Para começar, tem que
precisa ser por um profissional da saúde, né? Que seja um psiquiatra, que seja um psicólogo, que seja um neurologista, né? Mas precisa ser, esse diagnóstico precisa ser muito bem feito, né? E assim, na verdade, né, você falou, antes a gente não tinha muito, sempre teve, Não tinha mas diagnóstico. Não era dado o nome? Ou sim, não tinha o diagnóstico? eu vejo o seguinte, hoje a gente tem muito mais pesquisa, né? Mais Hoje estudo, não, mais já conhecimento. Mais informação, mais né? informação, Sim. uma condição maior, né? É mais estudado, é mais pesquisado. Então, assim, a gente, né? Esses transtornos, né? Eles estão aí já há bastante tempo, né? Mas hoje a gente fala mais, hoje a gente tem mais conhecimento, né? Existem formas, né, de avaliar, né, que são melhores. A gente tem melhores formas hoje, né, de chegar à conclusão, né, de um diagnóstico, fechar um De fechar um diagnóstico, diagnóstico. né? Bom, o TDAH, né, você me perguntou, Renata, né, é lógico que a gente tem, isso aparece com uma frequência alta, né? E é um transtorno, assim, que precisa, né, também ser diagnosticado, muito bem diagnosticado e muito bem tratado, né? E isso, quer dizer, um diagnóstico, ele não é uma coisa engessada, né? Todo diagnóstico, ele precisa ser dinâmico, evolutivo. Então, a gente também precisa trabalhar com a família esse diagnóstico. Por quê? Porque a família também precisa ajudar essa criança. A gente precisa trabalhar a criança, a gente precisa trabalhar essa família, né? Então, para entender, né, o diagnóstico. É uma coisa difícil, Complexa né? demais. Muito complexa. E, por exemplo, o transtorno, o que é um transtorno, né? Transtorno é um conjunto de sintomas. O TDAH, ele tem um conjunto ali, né, de sintomas, né? E se ele é diagnosticado mais cedo, né, e se ele é bem tratado, né, essa criança, né, ela chega assim, né, vai longe, né, ela segue a vida e segue muito bem, né? Fica melhor assistida, melhor orientada, Sim. né, Mar? Sim, porque todo transtorno é uma coisa complicada. Não é complicada só para a criança, é complicada para a família. Imagina. Para sim. todos os envolvidos. Né? E a família toda sofre, né? Sim, por quê? Porque ela precisa de tempo para compreender Tem esse entendimento. O que tá transtorno. acontecendo. E ao Né? mesmo tempo E viver. saber lidar. E ao mesmo tempo viver, porque tem a Como, né? sociedade, né? O Sim. lazer, tudo isso. Tudo. Ô, Márcia, E como ajudar, né, gente? Né? Saber A família. ajudar. o que Sim. fazer, O que né? fazer? Ô, Márcia, uma dúvida que me surgiu agora. Os transtornos são considerados patologias? Olha, são transtornos. Bom, o Depende. espectro do autismo, não, né? Mas, por exemplo, o transtorno, ele é um conjunto de sintomas. Sintomas é uma coisa que a gente precisa respeitar, né? É a maneira como a pessoa está contando para a Contando, gente O que está acontecendo, o que né? está acontecendo, o que ela está precisando, né? Mas precisa ser tratado, né? Precisa ser diagnosticado e precisa ser tratado, né? Mas tem patologias, sim, né? E falando, a gente já falou aqui do TOD, as crianças autistas. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que fica essa orientação para os pais. Como feito o diagnóstico. E aí? Então, bom, para cada um, né? Para cada um desses, por exemplo, a criança que está dentro do espectro do autismo, né? É uma criança que, né, vai precisar de vários tratamentos, né? Medicação, às vezes, né? Existem os níveis, né? Existe a criança que está dentro do espectro do autismo no nível 1, no nível 2, no nível 3. Cada um desses níveis, né? Eles têm ali as suas especificidades e as necessidades, né? De tratamento, né? De tratamento, às vezes, fonoaudiológico, né? Às vezes, né? Com a TO, Então, é uma equipe psicológico. multidisciplinar. Necessário uma equipe multidisciplinar. E um médico,
né? Um bom médico também, né? Que possa, né? Ali conduzir também, né? Esse desenvolvimento, né? Hoje, né, em dia, a gente já sabe que as crianças que estão dentro do espectro do autismo, quanto mais cedo essas crianças forem diagnosticadas, melhor, né? Porque aí a gente tem mais tempo para trabalhar. E assim, tem crianças que são tão bem trabalhadas, né? Que, assim, elas migram de um nível para o outro. Elas melhoram e melhoram muito, né? Então, quanto mais cedo, né, a gente tiver um bom diagnóstico, né, com profissionais, né, que são competentes, porque capacitados, os profissionais precisam saber o que eles estão fazendo, né? Porque é muita responsabilidade, né? Sim. É uma vida, né, ali de uma criança, de uma família, né? E, assim, a gente precisa trabalhar, né, essa família, né? Então, quando a gente tem um diagnóstico, eu falo que o diagnóstico, ele não é aquela coisa ali, né, ser uma coisa engessada, né? E nem uma sentença de morte também, né, pelo gente? contrário, é um caminho de vida, porque ele precisa ser desenvolvido, né? Ele precisa ser desenvolvido, né? Ele precisa ser dinâmico, né? A gente precisa o tempo todo reavaliar, né? Reavaliar aquela criança, né? Ver o que ela precisa, né? A criança melhora, a criança às vezes apresenta outras situações que a gente precisa socorrer, não só ela, como a família também, né? Então, a gente trata da família, né? Então, tem a criança que a gente trata ali, trabalha, ela precisa ser muito bem trabalhada, mas essa família também a gente precisa ajudá-los, né? Ajudá-los muito, né? A entender, acolher o sentimento, né? Acolher, assim, dar a eles, né, a condição de compreensão, né, daquele transtorno, né? Muito bom. Quais são as maiores queixas que chegam lá na clínica para você? E quais são as causas externas delas? O exemplo, né, que a gente citou aqui, as crianças com depressão, a causa é predominantemente tá em casa? Então, né, eu falei para vocês que a pandemia mudou a vida de todos nós, e essas crianças, elas chegam muitos casos, né, de depressão, muitos casos de ansiedade, né, casos, assim, às vezes, né, de transtorno de humor, né, de transtorno no TDAH, né, o déficit de atenção e de hiperatividade. Então, assim, crianças... É a maior procura que você tem, né? Sim. Né? Isso tem aparecido com uma frequência muito alta, né, nos últimos anos. Então, é como eu falei para vocês, a clínica mudou. O mundo mudou, as pessoas mudaram e a clínica mudou também. Eu vejo dessa forma, né? Complicado. Porque, assim, quando a gente pensa nessas perguntas, a ideia é que a gente trazer consciência, né? A gente sabe que uma criança, quando tem um comportamento de ansiedade e depressão, alguma coisa está acontecendo. Sim. Né? E hoje há essa dualidade. Nem sempre a gente sabe se esse comportamento está vindo da escola, se está vindo de dentro de casa, se está vindo das redes sociais. Então, tem que ter a sensibilidade de entender isso, na minha opinião, né? Acho que é a primeira coisa. Assim, o respeito acolhedor, tanto da criança quanto da família, né? E ter esse feeling, né? De acho que tem que saber a hora, Sim, a né? sensibilidade, isso. E outra coisa, aqui o objetivo não é criar culpados, né, desse processo, porque isso é uma dor dentro de casa, né, gente? É um desafio para uma família, para uma família muito toda. grande. Muito grande. E a gente precisa respeitar isso, né? E e hoje existem recursos para isso, né? Mas também, na minha opinião,
uma disponibilidade da família com o profissional, que é o seu caso, de repente da escola, de que todo mundo tem que ter a mesma intenção. Tirar a criança desse lugar o mais rápido possível, porque ela mesma, principalmente dependendo da idade, não tem a menor ideia do que ela está sentindo. Ela não está sabendo, ela sabe que tem alguma coisa errada ali. Né? Ela traz o né? sofrimento Traz o dela. sofrimento, mas, né, como se ela estivesse olhando para o lado. A gente, quando está com uma situação dessa, a gente não sabe direito. Né, gente? Definir Embora que esse a gente tenha sentimento, consciência que aquilo ali é um quadro de tristeza crônica, alguma coisa nesse sentido, a gente não tem consciência. Imagina uma criança de 5, 6 anos, né? Então, e às vezes eu percebo que a correria também é uma coisa que eu ia fazer essa pergunta aqui, pulou, mas está dentro de tudo que a gente está falando. A correria dos pais no mundo hoje, né? A gente está correndo muito mais do que a gente corria antigamente. Sim. Todo mundo correndo atrás de dinheiro, correndo atrás do tempo, correndo atrás de tudo, né? E aí, nessa, a gente deixa essas coisas passarem. E quando bate na porta, já está mais sério. Porque ela não sabe se expor, né? Ela não sabe contar o que tá acontecendo. Dá Verbalizar. sinais, né? Ela dá sinais. Isso, ela atua, né? Isso. A criança, ela demora às vezes para verbalizar. Tem criança que verbaliza. Sim. Tem família que dá essa condição para a criança, né? Mas normalmente a criança, ela atua, né? E como ela atua, né? Ela atua às vezes chorando demais, Extravasa em alguns momentos. Para de comer, ou come demais, excesso, né? Dorme demais, ou não dorme, né? Tem crises de choro, né? Medo extremo, né? Medo muito comum, né? Sim. Medo. Tem a mutilação, né? Sim. A mutilação acontece, né? Sim. É uma questão também grave, é uma questão né, de um sofrimento assim tremendo, né? Que a pessoa não está conseguindo falar, né? Ela precisa demonstrar aquilo, imprimir no corpo dela aquela dor, né? Então é algo assim que precisa de uma ajuda imediata, né? Você vê, Márcia, hoje que as escolas estão cada vez mais conscientes com esses cenários. Sim, atentas. Você vê esse muito apoio atentas, da sua parte ali, quando uma mãe chega, um pai chega com um cenário desse, você vê que a escola está cada vez mais envolvida. Porque já na minha época eu não lembro disso, não. Vocês lembram? Olha aí, imagina, eu tô triste. Você acha que alguém da escola que sabia? Eu não sei, na verdade, não, você não tem. Não tinha um psicólogo que hoje tem. Graças a Deus, é necessário, é lei, precisa ter psicólogo dentro da escola, né? Então, isso é lei? É lei. Lei, é lei. Já li sobre. Sim. Interessante, né? E graças a Deus, escola pública também. Sim, é lei, é geral. o direito de todos, né? Então, isso é excelente. E eu vejo que as escolas estão atentas, né? As escolas pedem ajuda. Eu acredito demais no trabalho multidisciplinar, né? Eu acredito em conjunto, né? Da família com a escola profissional, né? Eu vejo que aí sim a gente consegue, né, o objetivo, que é melhorar a vida da criança, que é criar condições, né, melhores para aquelas crianças, né, do ponto de vista emocional. Meninas, a gente já está chegando no finalzinho aqui, né? Só complementar, eu acho que nós pais devemos ter aquela consciência de Jesus, né, vigiai o tempo inteiro. Sim. Orai e vigiai, porque, né? Você sabe que porque, assim, realmente... isso, é bem fazendo, né? E volta, vê o outro, né? É bem isso. E chama para tomar um lanche atento, junto. E vai. É um dinamismo, né? Trazer para perto, né? Trazer a criança para perto, trazer o adolescente para perto, né? Eu vejo que aí, né? Eu acho que a nossa atenção enquanto pais, né? A gente evita, né, que as coisas fiquem mais graves. Né? Teve uma vez que a gente entrevistou aqui a Leila Ferreira, lembra? Você estava, a Glácia ainda não estava conosco.
E a gente falou, eu não lembro exatamente o termo que ela usou, mas eu lembro que a gente falou sobre, ela falou alguma coisa, a pausa. Lembra da gente Sim. falar da pausa? O que ela queria dizer com isso? A importância hoje do parar, Uhum. parar a correria, Enxergar parar o tudo. que está acontecendo, né? Parar, Observar, respirar, para Verdade, pensar, né? olhar Pra para sua pensar, vida, parar, isso. pensar, refletir, olhar para sua vida. Então, assim, hoje os pais, né? Família, uma família dentro de casa, independente se tem filhos ou não tem filhos, se tem um idoso, como é o meu caso lá. Se minha mãe ouvir isso, ela vai implicar comigo. Nós somos subidosas. Eu vou explicar para ela o subidosa. Ela é uma pessoa sábia. Nossa, isso ela é. E aí, então assim, às vezes, o que falta é o pai e a família parar. Uhum. Pausa, Dar né? pausas, Hoje vamos né? dar uma pausa no domingo. Vamos dar uma pausa, vamos tirar as redes sociais, vamos bater um papo, vamos fazer alguma coisa para ouvir, para Eu questionar. vejo que não é só no domingo, sabe? É a hora que precisar, né? Uhum. A hora que a criança ou adolescente, ou às vezes o próprio adulto sentir, fala, nossa, peraí. Sim, Uhum. sim. Eu tô distante, né? Eu tô Mas é a distante de família todos. provocar esse encontro. Sim. Num período. Não sei Sim. se você tem isso lá. Vocês têm isso lá? Você tem, Renata? Você tem criança? No período, não, mas eu fico o tempo inteiro instigando. Gente, vamos sair, vamos... E se não quiser também, vai obrigado. Gente, Porque senão não tem como. Porque tem a que gente ouvir, não né, tira. gente? E aí, a hora que a Sim. gente tira, fica ótimo. Né? Só o É primeiro. só aquele Foi momento, muito né? O primeiro válido. Aquele momento. momento, né? Porque um não quer, o outro quer. Aí vai O todo que o mundo. quer, o outro não quer, É, né? não. porque às Porque vezes é todo mais mundo. fácil falar não, né? Então, quando o pai e a mãe insistem, não, vamos sim, Uhum. né? Quer dizer, o que você tá passando para ele, né? Eu faço questão de você, eu É. quero você Uhum. junto, isso é importante para mim, Sim. né? É o momento da esse é o família. mel que você falou antes, né? É o mel que você traz. Por exemplo, nós precisamos passar mel nos nossos filhos, né? Tirá-los das redes sociais. A gente Uhum. tem que Sim. dar algo a eles. A gente desenvolveu uma dinâmica, uma situação que eu achei que foi muito válida, sabe? No decorrer do ano passado, nós vivemos uma situação muito delicada com uma amiga que ficou muito doente. E aí eu queria que essas adolescentes, inclusive a minha filha, tivessem um momento de Pausa. extravasar, de fazer essa pausa. E a gente criou o hábito de ir para o churrasquinho. Então, quinta-feira é o dia do churrasquinho. E isso foi Que crescendo de uma tal forma. Que até a gente vai. Todo mundo vai. A gente vai. Que Aí ótimo. já foram os adolescentes, a turma foi aumentando, aí tem umas que vão com os namorados, as sogras, e aí vão os amigos, né? Olha E foi que uma bom, coisa bacana. muito legal. Virou um A gente movimento. senta na mesa, e foi interessante, um dia em especial, gente, que era minha filha com o namorado, mais 3 amigas com os namorados, e tinha alguma situação mal resolvida no grupo. E foi um dia que você não foi, Flor. É porque eu tô, gente, na turma. Não, é porque eu lembrei que eu saí da mesa para sentar com a Kel e com a Lili, e aí eles ficaram. E depois a Ana me relatou, ela falou assim, nossa, hoje foi sensacional, a gente resolveu tudo que estava pendente. Que bom. E eu falei, puxa... Que coisa boa, né? Que maturidade, né? e depois Que eu maturidade, né? Depois eu fiquei pensando, eu falei, gente, eles podiam resolver isso na escola, porque todos estudam juntos, na mesma sala. Então, assim, eu preciso sair do lugar, fazer essa pausa, né? Então eu falei, gente, que Mudar o válido. ambiente, né? Aí hoje Se eles me sentirem cobram, melhor. quinta-feira vai ter churrasquinho. Ai, que ótimo. Bom, foi super legal. Então, assim, pensando, né, nesse mel, nos atrativos, a gente tem que ver realmente, enxergar essa moçada, as crianças, e ver o que a gente pode fazer para colaborar, para ficar mais fácil. Porque eu acho a vida do adolescente muito difícil. Difícil no entendimento da vida. Difícil de você estar mudando fisicamente. Fazer, de receber todos os valores e aplicá-los, de definir o que você vai ser pro resto da vida, né? De viver momentos. Então, eu atendo muito adolescentes também lá na clínica, e vejo assim, como... Será que o que eles estão falando para mim, eles falam com os pais? Nem sempre. Né? E assim, você trabalha a Nem questão da sempre. pele, Isso, né? Assim, dá uma que- autoestima, muito, Mexe com, Mexe. né, com a vaidade, E aí né? eu fico pensando, falo, poxa, mexe com a estrutura mesmo, né? e da é uma personalidade. coisa que me chama muito a adolescência. Impressionante, assim, no universo de
de idades que eu atendo, a adolescência me chama muita atenção. E eu penso o quanto é difícil. Não é que é difícil, acho que difícil como eu falar muito pesado, mas como não é fácil ser adolescente, né? Pelas mudanças, Os questionamentos, questionamentos, né? E Fazer o luto do corpo infantil, essa mudança de corpo, né? É muita mudança muita num prazo coisa. muito curto. Porque você é criança até você ser adolescente. E depois você é adolescente num período muito curto. E depois você é adulto pro resto da vida. Né? Sem Pro resto da volta, vida, né? Aí a gente até brinca muito, fala assim, nossa, essa pessoa tá muito velha para ser adolescente de novo. Então, uma coisa que me chama a atenção é a adolescência. Então, eu acho, o que eu queria dizer com isso tudo é que deem mais atenção para os adolescentes. Vejam os adolescentes, tragam os adolescentes para perto, porque eu acho que é um momento muito delicado. Eu acho que é onde tudo se perde. Sim. Eu acho que é onde os caminhos podem não ser tão legais, né? As consequências das escolhas podem não ser tão legais. Então, assim, é um momento que eu vejo que a gente tem que ter muita atenção, muita sensibilidade para ouvi-los, para prestar atenção, para falar, não, hoje você vai sair comigo sim, né? Sim. Hoje você vai sentar aqui comigo, vai assistir um filme comigo sim, pode até escolher o filme, mas Sim, Você- exatamente. Tô com saudade de cheirar. É pra ficar Tô perto. querendo cheirar. Isso. Então, é uma coisa que me chama a atenção. Então, é uma observação, é um apelo, não sei que nome, mas eu acho que a gente tem que ter esse cuidado com esse Contato, né? momento. Delicado, da né? adolescência. Sim. Me chama muita atenção. Nada que eu... Não que eu tenha ouvido coisas cabulosas, mas coisas de falar, puxa vida, isso é um assunto que a gente dá com pai, com mãe, que a gente conversa, né? Muito particular. E eu não sei se é porque eu tenho essas conversas com as minhas filhas e fico pensando, será que eles têm acesso aos pais? E Nem muitas todos, vezes eu não acredito. É. Porque eu tenho isso dentro de casa às vezes. E eu escuto isso, ó. Ela fala aqui, mas ela não fala com a mãe, ou ela não fala com o pai. E Isso, a gente isso tem é uma muito coisa adolescente realidade. dentro de casa também, Muito. né, Isso é uma Isabela? realidade. E eu vejo o seguinte, quando os pais conseguem manter, né, a intimidade, né, com o adolescente, assim, a confiança, né, Isso. a intimidade A que cumplicidade, né? exatamente. Eu vejo o seguinte, fica mais fácil confiar, né? Uhum. Porque o adolescente, ele desconfia, né? Ele desconfia. O processo dele é o seguinte, eu preciso me afastar porque eu preciso me formar. Como ele não sabe muito bem fazer isso, né? Então, isso é um duplo sentido para ele, né? Então, às vezes, ele se afasta demais. Como ele é o adolescente, né? Ele está passando pelo processo, e todo processo é muito complicado, né? Então, o que é necessário, né? Aí entra o pai e a mãe, né? Para, né, quem está por Os perto, responsáveis, né? trazer, né, esse adolescente para perto, né? Na verdade, né, eu acho que assim quando eles conseguem se abrir, quando eles conseguem confiar, né, isso é algo que vem lá da infância, né? Quer dizer, foi bem construído. estruturado, né? Se não foi, tá na hora de ser. Às vezes tem coisas que a gente não consegue, tem maior boa vontade, mas não consegue construir. Então, tá na hora. Constrói, então, na adolescência. Verdade. Né? Nunca tá. Vamos cuidar. Sim, exatamente. É o cuidado. É isso mesmo. Né? Bom, nós estamos no finalzinho. A gente vai Uma te fazer pena. umas perguntinhas. Tá? Uma pena. Então, Uma tá pena, ótimo. né? Tá ótimo. a Sou nossa fã, né, conversa. Márcia? Ela sabe Não, e a disso, gente fica né? aqui, a gente perde a noção do tempo, né? Perde. Né? A gente vai fazer umas perguntinhas bem rápidas aqui só para fechar. Certo. Surpresa para você. Ok. Quem vai começar aí? Eu começo. Então, Vamos lá? Vamos lá. Márcia, um recado. Você chama pacientes ou clientes? Olha, eu falo clientes, Então, né? um recado para os seus clientes. né? Que eu tô
né, sempre aberta, né, para ouvi-los, né? E o meu grande desejo, né, é poder ajudar, né? E se eles, né, tiverem esse mesmo desejo, né, a minha escuta, né, vai estar sempre ali à disposição. Que Né? ótimo. E ajuda, hein? É. Nossa Senhora. Demais. Vamos lá. Então, quem é a Márcia mãe? A Márcia, mãe. Mãe. Ser mãe assim, enche meus olhos e a minha vida, né? O meu filho, né, o Caio, que tem 26 anos, né, é meu grande amor, né? É o meu melhor projeto, né? É o meu grande investimento, né? E é meu grande amor. Né? A minha relação com o Caio é uma relação muito boa, né? O Caio me ensina muito, né? A partir do momento que eu fui mãe, né? Que eu sou mãe do Caio, eu consigo ser mais aberta, né? Eu consigo ouvir mais. A partir do momento que eu sou mãe, né, eu senti que a minha clínica teve assim uma outra abertura, Ganho. Uhum. um ganho enorme. A vivência é diferente. A vivência, o afeto, A né? relação eu acho que ela é muito complexa. Sim, com certeza. Não é? Muito. E muito boa. A gente só tem que Maravilhosa. tomar muito cuidado, né? É. Porque mãe é muito dona de filho. E mãe não pode ser dona. Então a Mas gente tem que é, tomar cuidado. Né? Eles criam asas, né? Criam asas. E rápido, né? Muito rápido. A É. vida passa muito rápido, né? É. Verdade. Márcia, que barreira você quer quebrar para 2025? Que barreira que eu quero quebrar. Uma coisa pessoal, assim, que você quer ultrapassar. Nossa, eu quero quebrar muito. Que delícia. Né? Olha, eu tô assim num processo de vida, eu tô começando uma nova vida, né? Eu me divorciei agora, em dezembro, né? Então, eu tô aprendendo, né, a viver de uma outra maneira, né? Isso é um desafio, né, muito grande, Sim. né? Então, esse processo de aprendizagem agora, né, o meu, assim, meu objetivo para 2025. 2025. Legal. Sim, Isso aí. Márcia, olha aqui para aquela câmera. E eu queria que você escolhesse para quem você vai dedicar esse episódio. Olha, esse episódio hoje, a gente falou muito de afeto, de amor, né? Eu vou dedicar, né, esse momento aqui para minha mãe, né? Que tem 91 anos, né? E que está num momento também especial, né? Que é uma outra parte da vida, né? Também muito desafiadora. Então, hoje, né, esse nosso encontro excelente de energia, ótima, eu dedico para minha mãe, Como que ela chama, Sim. Márcia? Terezinha Bittar. Que bonitinho. Muito Dona Terezinha, toda a obrigada. saúde do mundo, né, gente? Amém. Com Muito certeza. obrigada. Obrigada. Nós Nós que que agradecemos, Eu que né? agradeço. Super, a gente Foi queria ótimo. demais. Eu agradeço demais, né? Foi, assim, uma conversa excelente, né? Queria estar conversando mais. Ela foi extremamente produtiva. Sim. Me senti extremamente à vontade, né? Não achei que eu fosse me sentir tão à vontade, porque eu não tenho muita liberdade com o microfone, com a câmera, mas eu gostei Mas flui. demais. Flui. Naturalmente, exatamente. né, Naturalmente. Márcia? Depois a gente esquece, Naturalmente. né? Muito Chega uma hora bom, que você não é? esquece que você tá aqui. Sim, né? Eu acho que eu fiquei muito mais com vocês do que com o microfone, com a câmera. Não Vamos me agradecer preocupei. aos nossos patrocinadores. Meninas, estão lembrando aí? Cacau lá. Show, Olha aí aqui. Subway. Deixa eu falar de novo, que cortou. Cacau Show, Subway, Cornélios Academia e Zenit Saúde Integrada. Muito obrigada. Lamimir, Evento Turismo, Audio Center e Colibri Saúde Integrada. Muito obrigada. Muito obrigada. obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Obrigada.